Um dos mitos mais interessantes de se estudar é o mito de Narciso, né? Inclusive, né, utilizado pelas obras de Freud para desenvolver a teoria narcisista. E essa palavra ela se tornou fortemente pejorativa. Interessante que de narcisismo todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem uma certa pitada de narciso. Porque o que está em jogo, no jogo narcísico, é a própria vaidade. O narcisismo, ele se ama no outro. Se verificarmos, há diversas doses de narcisismo. Há o narcisismo que pode ser saudável e o patológico. O saudável é aquele que mexe com a minha vaidade e que com o tempo se esvazia. O patológico, ele já age de uma maneira muito mais frio e insensível. Enquanto que o narcisismo saudável, vamos dizer assim, ele apenas mexe o meu ego por um determinado momento e depois aquele sentimento passa. Como se fosse uma peneira, né? E a areia jogando sobre a peneira, enche, depois esvazia e estou normal. A natureza do narcisista é totalmente ao contrário. Ele procura sempre se preencher no outro e nunca se preenche. Então, as pessoas para ele são vítimas do seu próprio desejo. Então, ele se vê no outro. Mas quando ele se vê no outro, ele vê o outro como uma presa da qual que ele pode drenar todas as suas energias, acabando com a pessoa, depois saindo e indo para a próxima vítima. Então, o narcisista ele não tem esse caráter totalmente empático. Na verdade, o narcisista ele é antipático. Ele não sente a dor do outro. Ele apenas sente o seu próprio desejo e como esse desejo pode ser compensado. Por isso que ele faz um jogo para manipular as pessoas. Há um termo na psicanálise chamado de gaslighting. O que é isso? Esse termo, né, ele significa que você pode ludibriar e enganar a sensação daquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa esteja sempre enganada em relação aos próprios sentimentos. Conquanto que o narcisista que a manipule está sempre certo. O narcisista em potencial, ele nunca se vê como o errado. Ele vê todo mundo como potencial vítima e como se ele fosse a pessoa mais inteligente. Interessante que a frase do narcisista é: eu me amo em você. Na verdade, ele não vê o outro, ele sempre vê o outro como um espelho, aonde ele pode tirar o melhor da pessoa e a transformando de uma maneira totalmente secando-a, na verdade, se tornando uma espécie de múmia, uma espécie de zumbi vivo. Então ele não tem nenhuma espécie de simpatia pela outra pessoa. Um artista muito famoso, né, Picasso, ele teve muitos amores e ele destruiu a vida de muitos dos seus amores para poder galgar a posição que ele chegava. Então, em contraponto, o narcisista de uma pessoa normal, ele não tem nenhum sentimento de simpatia, mas ele mimetiza esses sentimentos. Ele chora, ele fica triste, ele fica irritado. Mas ele fica irritado não por uma questão, por exemplo, de que ele se importa com o outro, mas porque ele não tem como se aproveitar do outro. Ele fica triste, ele fica zangado, ele fica irritado e com isso ele terceiriza os seus sentimentos para aquela pessoa, como se a outra pessoa fosse a causadora da sua tristeza, da sua dor e da sua felicidade. Interessante que se nasce praticamente do mito, na verdade, né, do poeta romano Ovídio, né, do qual que está imerso
nesse conto, né, que é o próprio Narciso, a Eco, né, e a Nêmesis. Interessante que dentro do mito, falando de uma forma totalmente reduzida, que uma certa feita, né, que Narciso estando perto do lago, praticamente, ele escuta um eco da pessoa que o desejava e ele negou esse amor, né? Então, visto que todas as mulheres o desejavam, desprezando Eco, a deusa Nêmesis ficou totalmente irritada e lançou uma maldição em Narciso, do qual que ele nunca se contentaria. Ele sempre desejaria o mal, mais de si mesmo, mas nunca o alcançando. É a partir daí que nasce o mito. Porque, por exemplo, Nêmesis, né, vingando Eco, joga essa maldição fazendo o Narciso passar por perto do lago. E quando ele vê, ele se deseja, ele tenta pegar a sua imagem. Cada vez que ele tenta tocar o lago, a imagem ela se borra ou ela se desfaz, depois volta ao normal. E ele fica tão obcecado consigo mesmo que ele morre. Dentro da psicanálise, né, o narciso, uma pessoa que é totalmente narcisista, ela nunca se sacia. Ela sempre verá no outro a si. E não importa dos meios que ela utilize. O principal mesmo da vida dela é sempre satisfazer a si. Não importando quem ela destrua. Seja uma família, sendo uma cidade, sendo uma casa, um lar ou um país. Se você está gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um like no nosso canal, acesse os comentários, dê um joinha, se inscreva e ajude esse pequenino canal que está crescendo. Eu agradeço, né, o carinho de todos e até a próxima.